sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, do versículo 19 ao 20, eu acompanho aqui no telão. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido. Eu falo com vocês esta manhã sobre chegou o tempo de transicionar. Toquem pelo menos 3 pessoas, faz aquela cara de profeta de domingo de manhã. Diga assim para ele, diga assim para ela: chegou o tempo de transicionar. Diga agora assim, ó: vamos, se mova. Aleluia. Pode tomar seu assento. Isaías, nesse determinado momento da história, ele fala para um povo que ainda não havia sido levado cativo para a Babilônia, mas por conta da desobediência, da frieza, da obstinação de Israel, Deus abriria uma estação de sofrimento e dor. Deus estava avisando a nação de Israel que um tempo de exílio chegaria, mas ao mesmo tempo que Deus usa o profeta Isaías para declarar uma estação de sofrimento, Deus também os lembra de sua promessa. Deus, ele diz: eu farei uma coisa nova. Deus estava dizendo: quando chegar o tempo de disciplina, quando chegar o tempo de sofrimento, permaneçam, porque eu não me esqueço da minha promessa. No meio do seu sofrimento, no meio do seu tempo confuso, no meio do deserto, onde vocês não vão ver nada acontecendo, eu sou um Deus que não me esqueço das minhas promessas. Eu quero liberar essa palavra já no começo para o coração de muitas pessoas. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você vem visitando a igreja há meses, mas você não consegue mais se conectar com a presença de Deus. Você está andando como se os seus ombros estivessem pesados de tanto fardo, cansado, sobrecarregado, desanimado. Talvez há tempos você não tenha um encontro com a presença de Jesus. Você vem, você participa, você levanta a mão, você canta, mas você vai embora e as coisas permanecem da mesma maneira. Existe um convite do Espírito Santo nessa manhã para que eu e você possamos botar o pé no novo. Existe um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre os adolescentes dessa igreja e sobre a liderança dessa casa. Vocês creem comigo? Existe um tempo de transição. Eu venho lá do Canadá com uma palavra profética para Salto. Deus está colocando vocês a partir desse domingo de manhã em um processo de transição do novo. O nosso Deus, ele é um Deus de transições. O nosso Deus, ele é um Deus que inaugura novas estações. Quando nós lemos a narrativa bíblica do povo de Israel, nós vemos Deus transicionando o seu povo. Deus transiciona o povo de Israel do Egito para o deserto. No deserto, Deus, ele vai abrir uma nova estação sobre Israel, os colocando na terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, Deus, ele vai abrir janelas proféticas e mover as 12 tribos, nas quais ele escolheu, para novas regiões. Deus move o seu povo de maneira geográfica, de maneira que eles vão alcançando autoridade e representando a glória de Deus em um mundo naquele tempo totalmente perdido. Deus, ele é um Deus de transição. Deus, ele é um Deus que abre novas estações. O povo de Israel, um pouco mais para frente, por conta do seu coração endurecido, da sua obstinação, Deus permite uma estação de sofrimento. Deus coloca Israel em uma estação de dor. Eles são levados, exilados por Nabucodonosor na Babilônia. E mesmo exilados, o nosso Deus, que não esquece da sua promessa, brada em meio à dor de Israel, dizendo: eu estou fazendo algo novo.
Deus é um Deus que inaugura estações. O povo está perdido, cansado, desanimado, mas Deus lembra da sua palavra e os traz de volta para a sua terra natal, abrindo mais uma estação. O nosso Deus se move. Preste atenção nisso. Deus não muda, Ele é imutável, mas Deus se move. No Antigo Testamento, Deus se moveu através da coluna de fogo no deserto. Ele se moveu através da nuvem no deserto. A Bíblia diz que Deus se movia no meio do seu povo através da arca da aliança. Deus é um Deus que se move, e Ele está nos convidando para um novo tempo, para uma nova estação. Deus, Ele se moveu através de juízes. Deus se moveu através de profetas, de reis. Deus se move. No Novo Testamento, Jesus, Ele vem inaugurar uma nova estação. A Bíblia diz que Jesus, Ele traz a nova aliança. Ele é a representação daquilo que os profetas diziam no Antigo Testamento. Vocês estão comigo? Diga amém. Jesus, Ele vem e inaugura uma nova estação, a nova aliança. Ele não é mais a sombra, agora Ele é. Ele está. Lá em João diz que Jesus tabernaculou entre nós, irmão. Sabe o que significa tabernaculou no original? Ele armou a tenda e decidiu ficar. Jesus inaugura a nova estação, na qual eu e você fazemos parte. Deus, Ele nos convida a fazer parte daquilo que Ele está movendo na terra. E sabe o que eu acho maravilhoso? É que Deus não precisava de mim, Deus não precisava de você, mas Ele nos convida para fazermos parte. Não é sobre a sua habilidade, não é sobre o quão bom você fala, não é sobre a sua oratória, não vai ser sobre a sua influência, não vai ser pelo seu número de seguidores, mas vai ser por aquilo que Deus depositou em você. Deus está nos convidando a dar passos de ousadia nesses últimos dias, a dar passos de coragem. Preste atenção. Deus escolheu mudar o mundo através de pessoas. Deus, Ele escolheu falar no sotaque dos homens. Ele escolheu andar através dos passos dos homens. Ele escolheu abraçar o próximo com seus braços. Ele escolheu amar o próximo através de mim e de você. Então eu não sei se você chegou aqui frustrado, carregando mágoas, carregando peso. Deixa eu falar algo para você. Pessoas machucam, mas pessoas também curam. Essa é a maneira que Deus escolheu de escrever história. E todas as vezes que Deus começa um período de transição na vida dos seus escolhidos, na vida daqueles que Ele levanta como libertador. Eu creio que vocês são libertadores para Salto. Eu creio que cada um de vocês, cada familiar aqui, cada pessoa que eu estou olhando nos olhos, Deus os levantou numa geografia para libertar um povo cativo. Em vocês existe uma mensagem de libertação. Em vocês existe uma mensagem de esperança. Você é o megafone de Deus para uma cidade surda. Vamos lá, tem alguém pegando isso comigo? Deus quer levantar profetas nesse tempo. Quando Deus escolhe uma família, quando Deus coloca uma família em transição para o novo, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, Deus, Ele vai mexer com a estrutura do trabalho. Deus, Ele vai mover. Ele vai permitir com que novas portas se abram e algumas portas se fechem. Deus, Ele vai mexer na sua profissão. Eu amo o fato de que Noé, ele foi um homem escolhido para construir um grande projeto. Eu sei que infantilizaram Noé com os bichinhos, mas a história de Noé é extraordinária. Porque Noé, a Bíblia diz que ele era um agricultor. Noé estava com a sua família de boa, até que Deus falou com ele: irmão, se você tem uma palavra, se você recebeu uma profecia, se prepare. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Noé, ele recebe uma palavra e Deus diz para ele que uma grande chuva cairia. Então Deus o convida para construir uma arca. Só que Noé é agricultor. Durante um tempo da vida de Noé, Noé está arando a terra. Agora Deus fala para ele: você vai trabalhar com madeira por um tempo.
vem, vamos construir um grande projeto. E a Bíblia diz que aproximadamente entre 100 e 120 anos, Noé constrói a arca. Suor, lágrima, sangue. Ele, junto com a sua família, constrói a arca e o dilúvio cai. Só que acontece uma coisa: chega um tempo que a chuva para de cair. E quando a chuva para de cair, a arca não serve mais para nada. Quando a chuva para de cair, Noé vai ter que tomar uma decisão. Noé vai ter que decidir entre botar o pé no novo ou idolatrar aquilo que serviu para ele durante anos. Ele vai ter que tomar uma decisão entre seguir o caminho ou olhar para aquilo que ele construiu durante anos com sua família e se apegar e se agarrar ao velho. Para viver o novo, você vai ter que aprender a abrir mão do velho. Só que eu quero falar algo profundo para você. Deus, Ele não está brincando com a sua história. Talvez você esteja em um processo de aprendizado. Deus, Ele faz isso. Ele permite com que você esteja em ambientes que talvez você não quer estar, para colocar em você o que você precisa para o futuro que Ele já construiu. E Ele está te observando. Ele está observando a maneira como você se comporta nessa estação. Sabe por quê? Porque enquanto Noé construía a arca também construía Noé. Noé também aprendia sobre perseverança, sobre coragem, sobre ousadia. E não só isso, Noé estava construindo uma arca, enquanto Deus estava planejando um novo mundo. Enquanto Noé trabalhava com madeira, Deus estava planejando para Noé reconstruir a humanidade a partir da família dele. Deus está na sua frente. Talvez você está num período de tempo onde Deus está colocando em você aquilo que você vai precisar para o futuro. Não despreze, não murmure, não reclame. Quando Noé sai da arca, a Bíblia diz que ele planta uma vinha e levanta um altar. Ele moveu, transicionou. Deus está falando com pessoas nessa manhã. Uma porta de transição está sendo aberta. Segura firme, vamos lá. A Bíblia também vai dizer que quando Deus convida um homem e uma mulher para sonhar os sonhos dele, Ele também nos move de maneira geográfica. Eu amo a história de Abraão. Abraão, ele recebe um convite de Deus. Deus fala para ele: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele estava indo. Ele só tinha que ir. Ele só teve que obedecer. E a obediência de Abraão gerou grandes frutos de bênçãos para ele. Ele prosperou, ele cresceu, ele avançou, ele se tornou sim pai de multidões, mas ele teve que pisar no novo. Algumas pessoas, Deus move geografias. Só que o que eu acho maravilhoso é que Abraão decidiu deixar a sua parentela. Sabe o que isso nos ensina? Sabe por que muitas pessoas não vivem transições? Porque elas não estão prontas para cortar o cordão umbilical. Pastor, explica melhor. Tudo aquilo que não nutre a sua vida para o futuro que Deus preparou para você, você vai ter que romper. Você vai ter que deixar ir. É aquele ambiente que Deus já falou com você, você não pertence mais lá. É aquele grupo de amigos que já não faz mais parte do futuro que Deus tem para você. É aquele relacionamento tóxico. É aquela coisa que está te nutrindo, está nutrindo as suas emoções. Para você viver o novo de Deus, você vai ter que decidir ser curado. Sabe, eu amo o fato de que Jesus se encontrava com alguns enfermos e Jesus olhava para eles e perguntava: o que vocês querem que eu faça? O que quer que você faça? Ele chega para um cego e ele pergunta para o cego, parece uma pergunta ignorante. Ele chegar para um cego e dizer assim: o que você quer que eu faça? O que o cego vai responder, irmão? Ah, Jesus, me dá um cão guia, né? Faz alguma coisa, Jesus, me dá uma bengala, alguma coisa. Parece uma pergunta ignorante. Só que Jesus, ele era muito intencional, porque
Porque quando ele estava perguntando para as pessoas: o que vocês querem que eu faça? Você quer ser curado? Porque uma vez que eu te curar, você vai ter que assumir responsabilidade de um filho saudável. Quer viver o novo? Você precisa decidir ser curado. Agora, quando eu te curo, você não precisa mais que te arrastem. Quando eu te curo, você não precisa dos olhos dos outros para enxergar. Você vai aprender a enxergar com seus olhos. Quando eu te curar, você não precisa mais de maca, você não precisa mais de bengala. Você vai com as tuas pernas. Deus é um Deus de transição. Cordões umbilicais precisam ser cortados. Não só isso, quando Deus coloca uma pessoa em um período de transição, nós vemos Deus mudando o seu nível de influência. Eu amo a história de Davi, por exemplo. Ele era o pastor do seu pai, ele cuidava das ovelhas do seu pai, mas Deus o levanta como o futuro rei de Israel. Eu amo a história de José, que foi um homem que teve sonhos, foi traído, foi rejeitado, mas no futuro Deus o levanta como governador de todo o Egito. Esther, uma órfã judia, não tinha parentela, mas Deus olhava para ela como a futura rainha da Pérsia. Vamos lá, tem alguém pegando isso comigo? Eu preciso falar para vocês: não desprezem aquilo que você chama de pouco, de pequeno. Deus está gerando um futuro extraordinário. Coisas extraordinárias nascem de lugares insignificantes. Novo Testamento, a Bíblia diz que o Messias nasce, Jesus nasceu, e os magos, ou astrólogos, ou sábios, eles vão correndo para Jerusalém para encontrar o Messias. Só que tem um problema: eles vão para o palácio conversar com Herodes para ver se o Messias tinha nascido lá no palácio. Aqueles homens estavam procurando no palácio um rei que Deus decidiu fazer nascer em manjedoura. Projetos extraordinários nascem em manjedouras. Não despreze, não despreze. Essa é a maneira que Deus nos convida para transicionar. E existem algumas realidades que eu quero compartilhar com você, do porquê que nós não transicionamos, do porquê que nós não botamos o nosso pé no novo. Jesus, ele vai dizer em Mateus, no capítulo 9, 16 ao 17, o próprio Jesus, ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus, ele estava dizendo: não adianta tentar encaixar aquilo que um dia deu certo no formato do novo que eu estou gerando sobre a sua vida. Você vai ter que se desgarrar daquilo que um dia funcionou para você poder viver o novo. As odres eram peles de animais e o vinho novo ele costumava fermentar. Então Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se vocês colocarem o vinho novo em odre velha, o que vai acontecer? O vinho vai fermentar e a bolsa não vai aguentar, ela vai estourar. E você vai perder o vinho novo e vai perder a odre. Sabe o motivo do porquê nós não vivemos essas transições que Deus abre sobre nós? Por conta do nosso coração endurecido. Nós não somos muito diferentes do povo de Israel. O nosso coração muitas vezes ele está endurecido, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de dores. Na caminhada com Jesus, você vai ter que aprender a ser maleável. Essa frase não é bíblica, mas ela faz muito sentido. Os flexíveis não serão quebrados. Sabe o que significa maleável? É aquilo que pode ser dobrado, mas não se quebra. É aquilo que passa por pressões, mas não se quebra. É aquilo que passa por altas temperaturas, mas não se quebra. Por conta da nossa dureza de coração, nós perdemos as transições. Pela nossa falta de fé,
nas palavras que Deus liberou sobre as nossas vidas. Quem carrega uma palavra, uma promessa aqui? Na caminhada com Jesus, você vai ter que aprender a enxergar com o ouvido. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas a fé vem pelo... Eu não estou vendo nada, mas eu tenho uma palavra. A minha geografia, ela é totalmente ao contrário da palavra que eu recebi, mas eu tenho uma palavra. Lá em casa está uma guerra. O meu esposo parece que ele não me escuta. A minha esposa parece que não muda. Os meus filhos não querem nada com Jesus. Mas tem uma palavra sobre a sua vida. Tem uma promessa sobre a sua casa. É tempo de se mover. A primeira realidade que eu quero compartilhar com você sobre transições é que as mãos de Deus não estão engessadas para fazer milagre. Existem pessoas que andam como se as mãos de Deus estivessem assim, ó. E as mãos de Deus não estão engessadas. Para de amarrar a mão de Deus. Não existe a palavra impossível no reino de Deus. Para Deus tudo é possível segundo a sua vontade. Lá no trabalho você foi convidado por Deus para refletir a beleza de um Deus santo, poderoso, maravilhoso. Você não foi chamado. Da sua boca não pode sair maldição. Da sua boca não pode, lá no seu trabalho, onde Deus te chamou para representar a glória de Deus, não pode sair murmuração. Você é aquele que chega para trazer boas notícias. As mãos de Deus não estão engessadas. Para de amarrar a mão de Deus achando que é impossível. Para de amarrar a mão de Deus achando que não vai acontecer. Para. Eu vim como uma voz profética falar no coração de pessoas. Para. É tempo de você voltar a crer como no início. Teu coração não está queimando mais. A sua rotina está muito corrida, não está cabendo Deus. É hora de voltar. Algumas pessoas não vivem o novo porque estão apegados ao modelo que um dia funcionou durante muito tempo. Idolatram aquilo que um dia deu certo. E para você viver o novo, você vai ter que aprender a lidar com o desconhecido. Eu amo a história de Israel, porque Moisés, ele foi um grande libertador. Eu fiquei muito tocado quando as crianças estavam aqui no altar e ali eu via libertadores. Eu via crianças que Deus vai levantar como futuro libertadores. Se era o seu filho, se era a sua filha, recebe isso em nome de Jesus. Eu estava ali e o meu coração encheu de alegria, porque o Senhor está levantando uma geração que vai ser apaixonada por Jesus. Eu creio. E Deus levanta Moisés, um homem totalmente... Pode aplaudir a Jesus, vamos, pode celebrar Jesus. Aleluia. Moisés foi um homem que Deus decidiu escolher para guiar o povo, para tirar o povo de uma estação de sofrimento e inaugurar uma nova estação. Deus convida Moisés, e aí eu vou conjecturar para a gente ganhar tempo, mas quando Deus chama Moisés, Moisés não se sente capaz. Moisés, por um momento ele pensa que é sobre a habilidade dele, ele pensa que é sobre a oratória dele, ele tenta convencer Deus que ele não sabia falar. E aí Deus fala para ele assim: Moisés, preste atenção, não é sobre você, eu escolhi você para fazer parte, mas é sobre o clamor de um povo. Vai. E aí Moisés tenta argumentar com Deus, mas eles não vão acreditar, eles não vão... Eu saí de lá fugido, eles não vão acreditar que a tua presença está comigo. E Deus vai dar a ele um sinal. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 4 que Deus entrega um sinal na mão de Moisés, um cajado. Aquele cajado representaria que Deus andava com Moisés. Os sinais seguiriam Moisés a partir daquele sinal, a partir do cajado. E em Êxodo, no capítulo 7, diz que Moisés, ao retornar
para o Egito. Ele está de frente com Faraó. Faraó está com o coração endurecido, e Moisés vai usar o cajado. A Bíblia diz que Moisés lança o cajado no chão, o cajado se transforma numa serpente, o cajado funciona. Moisés está com um sinal de Deus na mão. O povo acredita que Deus é com ele. Está funcionando. O cajado funciona. Um pouquinho mais para frente, em Êxodo, no capítulo 8, Faraó continua com o coração endurecido. Moisés pega o cajado e toca no rio Nilo. O que acontece? As águas se transformam em sangue. O cajado funciona. Repita isso comigo. O cajado funciona. Cajado no Antigo Testamento significa unção, liderança, autoridade. Moisés estava andando com o sinal de Deus e as pessoas o acompanhavam porque Deus estava com ele. Mais para frente, o coração de Faraó ainda endurecido, Moisés usa o cajado, levanta para o alto, a cidade é tomada, é infestada de piolho, e depois de rãs. Eu não preciso falar para vocês as 10 pragas para você entender que o cajado funciona. Agora, cuidado para não perder a transição. Êxodo capítulo 14 diz que Moisés finalmente está levando o povo para o deserto, só que tem um mar na frente dele. O povo está desesperado. Faraó e os seus soldados estão vindo atrás de Moisés. Moisés vai fazer uma oração: Deus, e agora o que eu faço? Deus fala para ele: por que você está orando a mim? Usa o cajado que está na sua mão. Você já tem aquilo que você precisa para o momento que eu estou colocando você. Vai, vamos, o cajado está na sua mão, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, o mar, o cajado funciona. O povo está no deserto, o povo está morrendo de sede. Deus fala para Moisés: pega o cajado, bate na rocha e vai sair água da rocha. Moisés vai, o cajado, o povo bebe água. O cajado está funcionando. É o sinal de Deus. Mas em Números, no capítulo 20, Deus vai convidar Moisés para uma grande transição. E esse que é o problema. Quando nós nos apegamos àquilo que um dia sempre funcionou, aquilo que sempre deu certo, nós perdemos a transição. Números capítulo 20 diz que o povo está desesperado, irmão. O povo está irritado, está agitado. E Moisés, por uma pequena distração, porque ele se deixou levar pelas suas emoções, ele não vai conseguir ouvir aquilo que Deus está falando para ele. Números capítulo 20, Deus fala para ele: Moisés, fala com a rocha. Só que Moisés está com o que na mão? E o cajado funciona. A Bíblia diz que Moisés se distrai e ele pega o cajado e a água, o cajado funcionou, matou a sede do povo. Só tem um problema: não foi o que Deus mandou ele fazer. Era como se Deus estivesse abrindo uma janela profética para Moisés. Deus estava convidando Moisés, provavelmente para elevar o nível, transicionar. Moisés, durante muito tempo, eu entreguei um cajado nas suas mãos e o cajado era o sinal. Agora eu vou transformar você no sinal. Antes você precisava de um cajado para fazer milagre. Agora você vai falar e o milagre vai acontecer. Antes o cajado era o sinal do milagre, Moisés. Agora você vai ser o milagre. Só que Moisés perde a transição, porque ele confia naquilo que sempre deu certo. Pastor, o que você está querendo dizer? Nem tudo que está funcionando significa que tem Deus lá. Nem tudo que está dando resultado significa que Deus está lá. Nem tudo que faz barulho significa que Deus está lá.
Está dando certo, mas está perdendo o casamento. Está dando certo, mas não tem mais tempo com o filho. Está funcionando, mas é ilegal. Está funcionando, mas não tem tempo de participar dos cultos, de servir a Jesus, de amar o próximo. Sabe qual que é o maior fracasso de um homem? É ser bem sucedido naquilo que Deus nunca o chamou para fazer. O diabo também prospera. O diabo também abre portas. Por isso que chegou um tempo de transicionar, de botar o pé na onde Deus quer que você bote. E para isso, ambientes vão ter que ser deixados para trás, alianças vão ter que ser quebradas. Sim. Você vai ter que aprender a se mover no sobrenatural. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho uma palavra. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho uma promessa. Se mova. A segunda realidade que você precisa entender é que quando Deus está te colocando numa nova transição, numa nova estação, Deus tem parteiros te esperando. Toda palavra e toda promessa que você recebe é como se Deus estivesse colocando no seu ventre uma palavra, uma promessa. E esse ventre, ele precisa cuidar, cultivar, proteger essa palavra. Quando você receber uma profecia, as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Deus, ele vai permitir um processo para te preparar e te colocar no formato do futuro que Ele tem para você. Assim como uma gravidez, a mulher precisa proteger, cuidar, cultivar aquela criança, a promessa é da mesma maneira. Você precisa guardar a sua promessa. E muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque quando chega no momento de contrações, elas começam a achar que Deus se esqueceu, que a palavra foi anulada, que o seu passado te define. Não. Eu venho como voz de Deus para o seu coração para dizer que as promessas de Deus ainda estão de pé. A promessa ainda está viva no seu ventre, mas você vai ter que aprender a cultivar, a proteger. Na nova estação, Deus já tem pessoas te esperando, pessoas que vão te favorecer, pessoas que vão olhar para você com graça, com misericórdia, pessoas que vão te ajudar a trazer o novo para fora. A minha esposa, quando ela estava grávida e ela estava parindo o meu primeiro filho, eu me lembro da parteira ensinando ela a respirar. Era como se a parteira, eu estava quase desmaiando, mas eu lembro que a parteira estava guiando ela naquele período tão maravilhoso. Mas a parteira estava dando o protocolo: faz isso, faz aquilo, agora é desse jeito, agora é nessa posição. Parteiros são importantes. Deus tem pessoas que vão mudar a sua vida, que vão te favorecer, que vão te tirar de um cargo e colocar em outro, que vão assinar algo que você está precisando e só Deus pode fazer. Deus faz, mas guarde e proteja a promessa. Parteiros, eles são tão importantes que no Antigo Testamento, quando o faraó decidiu fazer com que os libertadores fossem mortos, a Bíblia diz que faraó não foi nos pais, faraó foi para as parteiras. Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 17, o rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. O diabo não quer que a promessa nasça. Só que olha o que o texto diz: contudo, as parteiras temeram a Deus.
e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Aleluia! Porque parteiros favorecem o seu caminho. Sabe o que o inimigo quer? O inimigo, ele quer te aproximar de pessoas que vão contribuir para o aborto da sua promessa. O diabo não quer que você se encontre com um parteiro que vai mudar a sua história. Por isso que ele vai te mantendo ali, naquele lugar, naquele grupo de amigos, naquela situação que você não muda, que você não larga, naquele pecado que você sabe que você precisa se arrepender e sair de lá, transicionar, aquele contato que você precisa apagar do seu celular hoje. O diabo não quer só fazer você pecar, ele quer te distrair, porque enquanto você está distraído, a promessa na sua vida está adormecida. Enquanto ele te distrai com outras coisas, o seu chamado para ser um libertador está adormecido. Parteiros são importantes. Levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Para todo Josué existiu um Moisés. Para todo Caleb existiu um Josué. Para toda Ruth existiu uma Naomi. Para todo Davi teve um Samuel que botou a mão na cabeça de Davi e o ungiu rei. Para todo Eliseu houve um Elias que olhou para ele com graça, com misericórdia. Para todo Timóteo teve um Paulo. E eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai te apresentar parteiros que vão te favorecer. Algumas pessoas nos próximos meses vão embora, só que Deus vai te apresentar outras pessoas que vão te favorecer. Deixe ir. Vocês vão se lembrar dessa manhã. Deixe ir quem tem que ir. E abra a porta para os parteiros chegarem. E por último, transições não dependem de ambiente perfeito para nascer. Isso é uma excelente notícia para mim e para você, porque Deus não depende da sua condição financeira. Deus não quer saber quanto você tem na conta, Deus só quer saber se você crê. Lagoinha Salto, eu vou repetir. Deus não quer saber quanto vocês têm na conta, Deus só quer saber se você crê. Esse lugar já vai ficar pequeno nos próximos meses. Eu venho trazer uma palavra de transição para essa igreja. Quando chega o tempo da promessa nascer, nada pode impedir dela vir para fora. Já viu uma mulher dando a luz? Tem como devolver o filho? Não dá. Porque quando chega a hora de nascer, vai nascer. Não tem como devolver, não tem como empurrar para dentro. Vai nascer. Quando Deus libera uma ordem do céu, eu decidi, é agora. Vai, flui, se mova. Aquilo que você tentou anos na força dos seus braços, Deus faz acontecer em dias na unção. Eu amo a história de José. Gênesis 41, do 14 ao 15 diz que José, um menino que carregava sonhos, um menino que brilhava, só que ele foi enganado, rejeitado, recusado, traído, esquecido, lançado em calabouços, mas tinha uma palavra, tinha uma promessa. E a Bíblia vai contando a história de José, e aonde José colocava a planta dos seus pés, ali prosperava. Seja no palácio ou seja no calabouço, aonde José botava o pé, prosperava, crescia, expandia, avançava. E era rápido, era depressa. Só que a Bíblia diz que por um tempo José fica preso no calabouço, aparentemente esquecido, aparentemente
rejeitado. Mas chega o dia que Deus se lembra do menino. E eu vim falar isso para você nessa manhã. Deus não se esqueceu. Preste atenção. José está no calabouço, mas chega o tempo de transicionar. Gênesis 41, 14 ao 15 diz: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Eu amo essa expressão, depressa, porque foi rápido. Quando chega o tempo é rápido. Deus muda a estação, Deus vira a estação. Por isso, se você está em período de contração, as coisas estão difíceis, é pressão. Pastor, eu não estou aguentando mais. Fica firme, porque a promessa está sendo gerada, vai nascer. E quando Deus libera a ordem, é depressa. Vamos! O menino estava lá esquecido, mas alguém chegou lá. Assim como Deus disse para Israel: vocês não estão vendo que eu estou fazendo algo novo? José estava no calabouço e chegaram para ele: José, tem alguém te chamando no palácio. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Deus deu um sonho para um rei, só que o dom estava no menino. Deus manda chamar José, e é depressa. Venha, ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Então o texto diz que eles tiram José do calabouço. Eles vão barbear, vão mudar a face de José, vão trocar a roupa. Isso é poderoso, porque o rosto de sofrimento já não se encaixa mais na nova estação. O rosto da rejeição, do que fizeram com você, já não cabe mais na nova estação. E não só isso, troque a roupa. E a roupa, irmão, fala sobre um novo revestimento, fala sobre uma nova unção. Deus quer derramar sobre mim e sobre você nesses últimos dias uma nova unção. Eles deram um banho em José. Sabe o que está precisando? Sabe o que eu e você estamos precisando nesses dias? Um banho do Espírito Santo. Nós precisamos ser lavados novamente pelo Espírito Santo. Nós precisamos voltar a arder pelo desejo de falar em línguas, de orar, de chorar, dos nossos olhos não serem mais olhos secos na presença de Deus, daquele ambiente que Deus está te esperando há meses. Como foi no seu início, quando um dia o seu coração ardia por Jesus? Como foi para alguns aqui quando você veio na frente, quando levantou as mãos? Seu coração pulsava, você estava recebendo uma nova graça, um novo favor, uma nova unção. Deus tem um novo tempo para a Lagoinha Salto. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Levante as suas mãos, porque eu quero profetizar nessa manhã. Eu acredito que existe uma nova unção sobre essa casa, sobre os pastores, sobre os líderes, sobre os músicos, sobre o time de voluntários, sobre você que vem aqui, assiste o culto, vai para casa. Deus está dizendo: filho, filha, eu estou pronto para transicionar. Deus está falando com alguém que as vestes de prisão, de sofrimento, de tristeza, de abandono, de amargura não vão mais fazer sentido para a nova estação que Ele está abrindo sobre a sua vida. Ele está preparando você para viver o futuro que já está pronto. Se mova! Se mova! Já está pronto. Já está pronto, só precisa ser manifestado em fé. Se mova! É isso, é isso. Deus vai bradar mais uma vez a Israel. E é aqui que eu quero encerrar a mensagem, porque eu creio que existe um revestimento de poder sobre nós nessa manhã. Deus quer te dar um banho do Espírito Santo. Zacarias 4:6 diz:
Deus vai bradar à nação de Israel, preste atenção nisso. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus estava dizendo para a nação de Israel: enquanto você busca a minha unção, eu luto as suas guerras. Enquanto você busca a minha presença, eu toco no coração do seu marido. Enquanto você busca a minha presença, eu resgato aquele filho. Enquanto você busca a minha presença, eu vou abrindo portas que você não tem capacidade de abrir. Enquanto você busca a minha presença, eu vou te apresentar os parteiros da nova estação. Enquanto você ora, eu trabalho ao seu favor. Filho, não é na força do seu braço, é na unção. É na unção de Deus. É na unção. Tem gente tentando fazer acontecer, e Deus está falando: o seu braço não é mais forte que seu joelho. Pega isso em nome de Jesus. Quanto mais unção, menos esforço. Quanto mais unção, menos suor. Porque enquanto você ora, enquanto você busca revestimento do poder de Deus, Deus vai vencendo as suas batalhas. Preste atenção. Essa casa vai ser conhecida como uma casa cheia da unção de Deus. Não vão chegar aqui por conta do Instagram. Não vão vir aqui por conta do nome da placa. Vão vir porque sabe que aqui tem unção de Deus. Não vai ser na sua eloquência, não vai ser na sua habilidade, não vai ser na sua influência, não vai ser no número de seguidores, não vai ser pelo seu sobrenome, vai ser pela unção de Deus. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer: como pode? Da onde que veio? Eu nunca ouvi falar. Mas a unção de Deus mandou chamar o menino e a menina do calabouço. E quando chega o tempo de transicionar, vai nascer. Aleluia! Aleluia! Eu tenho um convite para fazer para você. Para você que o seu coração queimou enquanto eu pregava, e que precisa de um revestimento de poder para transicionar, para botar o pé do novo. Você hoje vai deixar no altar aquilo que você está tentando fazer na força dos seus braços. Aquilo que é impossível aos seus olhos não é impossível aos olhos de Deus. Eu quero convidar você, sai do seu lugar, a banda vai tocar, nós vamos cantar, e os pastores dessa casa vão botar a mão na sua cabeça e liberar sobre você uma nova porção do Espírito Santo. Queridos, preste atenção. Nós precisamos transicionar de um lugar de frieza para um lugar onde o nosso coração volta a queimar. Nós cantamos por Ele, para Ele são todas as coisas. Agora é o momento de você dar o primeiro passo. Pode sair do seu lugar se é para você. Querido, se não for para você, fica aí, tá tranquilo. Mas aqueles que querem um novo revestimento de unção, eu venho lá do Canadá liberar uma palavra para essa igreja, para a sua vida, que chegou o tempo de transicionar. E não vai ser na força do seu braço, vai ser pelo Espírito. Vamos, diga ao Senhor nesta manhã: Jesus, há tempos eu não choro na sua presença. Há tempos eu não sou cheio do Espírito Santo. Há tempos eu não sinto mais o seu abraço. Hoje eu estou entregando tudo no altar. As crianças deste lugar serão cheias do Espírito Santo. Deus está levantando libertadores. Deus está colocando pessoas em uma nova estação. Eu vejo um fogo descendo sobre essa jovem. Mais unção, mais unção.
Vamos, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Não mais um tempo de dor, não mais um tempo de sofrimento, não mais um tempo de silêncio. Deus está falando. Aqueles que foram batizados hoje, sejam cheios do Espírito Santo. Vocês deram o passo de uma nova transição. Sejam cheios do Espírito Santo. Senhor, esta família vai viver uma grande transição. Sim, Deus, eu vejo portas impossíveis sendo abertas sobre eles. Hoje o Senhor entregou para eles uma chave. Uma chave. Fluam no novo de Deus. Fluam, coragem, ousadia. Vocês vão dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais. Deus já tem Deixa o Espírito Santo um encher nesse caminho lugar. aberto pelas águas.